passou pela barreira! Gol! De bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o episódio 15 do podcast GE São Paulo. De primeira, lançamento pro Antony, chegou na linha de fundo, bateu para trás e gol! Que beleza! Aí a narração de Milton Leite do gol da vitória do São Paulo contra o Fortaleza. 2-1 no Pacaembu, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boa vitória, o São Paulo conseguiu subir uma posição na tabela. E hoje no nosso podcast comigo aqui, Marcelo Prado, o nosso Huguinho. Seja bem-vindo, Guinho. Fala, Canônico, Razan, Totti, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar desse São Paulo aí que começa a dar sinais de reação. Na ponta direita, ele que sabe tudo de bastidores do São Paulo, Marcelo Razan, o repórter que pensa muito mais com a razão do que com a emoção. Fazia tempo que se você não fazia esse trocadilho, senti falta, tudo bem. Guinho, Leandroca, nosso Henrique Totti no comando da mesa, vamos falar do tricolor. Vitória na base da base, passe de Antony, gol de Igor Gomes, primeiro gol do São Paulo marcado por Pablo, artilheiro do tricolor na temporada, mas o jogo mudou quando os jogadores da base, né, tomaram o protagonismo ali do São Paulo em campo. Fernando Diniz apresentou boas ideias nesse jogo. Então a discussão de hoje, Guinho, a discussão de hoje, Razan, antes de mais nada também um salve aqui a Henrique Totti, nosso editor, produtor do dia. Tá muito bonito hoje, muito bacana, passou bem o fim de semana. A base é a solução para dias melhores no São Paulo? Razan, Guinho, é com vocês, mas antes, ele, o nosso xodó do podcast GE São Paulo, Muricy Ramalho, mandou um áudio. Fala, Muricy, qual a sua opinião sobre isso? Bom, pessoal do podcast GE, quem fala é Muricy. Bom, sobre a pergunta, né, se os dias de hoje a solução é a base. Bom, a base sempre foi a solução, né, de todos os times, inclusive do São Paulo, né? São Paulo sempre lançou bons jogadores e no futuro sempre negociou muito bem. O São Paulo nisso é muito bom, negocia bem. E também, né, é bom, né, fazer como o São Paulo está fazendo agora, não se desfazendo dos seus meninos da base, segurando pelo menos 1 ano ou 2 anos para eles serem campeões aqui, né? Isso é importante, né? Não fazer o jogador só para ir embora. Então, com certeza, a base sempre foi uma saída ótima e o São Paulo sempre foi muito bom nisso. São Paulo sempre fez grandes jogadores na base, tá bom? Um abraço aí, tchau, tchau. Muito obrigado, Muricy, pela atenção com a gente. Desculpa ter atrapalhado a sua esteira, deu pra perceber que você estava caminhando aí. Até diminuiu o ritmo para falar com a gente. Muito bom, Muricy. Guinho, Razan, concordam com o Muricy? A base é realmente a solução para qualquer time? Olha, Leandro, eu acho que a base pode ser uma solução desde que haja um planejamento, né? Não como o São Paulo fez, por exemplo, em 2017, que subiu toda a base para trabalhar com o Rogério, Luiz Araújo, David Neres, enfim, e vendeu todo mundo. Agora tá fazendo certo, subiu a base, vários garotos chegaram no time profissional, seguraram eles sem proposta para não vender, teve proposta pelo Antony, sondagem pelo Lisieiro, o Luan também se destacando, segurou todo mundo e aí eles vão cada vez mais cavando espaço no time titular. Eu acho que o Igor Gomes, sem dúvida nenhuma, é um jogador que vai ganhar muito espaço com o Fernando Diniz, já mostrou na partida contra o Fortaleza que vai ser muito importante, inclusive na minha opinião, sem o Daniel Alves contra o Bahia, deve ser titular no meio campo ao lado o Igor Gomes, né, deve ser titular ao lado do Hernanes. Eu acho que a base, sem dúvida, vai ajudar muito o São Paulo e seguir nesse caminho, com planejamento. Se você tiver planejamento, segurar... É claro que uma hora você vai ter que vender. Você não vai conseguir você não vai conseguir segurar o Antony mais 2 anos aqui, é impossível. Ano que vem tem Olimpíada, você vai conseguir vender aí por uns 20, 25 milhões. Mas com planejamento, eu acho que o São Paulo tá fazendo certo dessa vez. Razan, você que estava no jogo, dê sua opinião. O Igor entrou bem mesmo no jogo. Fez o gol da vitória com o passe do Antony, como você falou, Leandroca. E acho que sim, a base sempre costuma ser solução quando o problema é meio que inviável de ser resolvido, né? Aí se recorre à base. O Santos tem mais tradição nesse sentido, o São Paulo tem revelado ótimos jogadores nos últimos anos, só que não tem aproveitado eles tecnicamente, tem rendido muita grana,
mas pouco para o time dentro de campo, para uma equipe que está na fila há quase 7 anos. Talvez essa seja a intenção do São Paulo agora com essa mudança de postura, pelo menos em relação ao Antony. Não vendeu no primeiro momento que teve uma grande proposta, segurou para talvez, quem sabe, conseguir colher o fruto esportivo do jogador. E é o caso do Igor Gomes, que vinha pedindo passagem desde do Paulista, com o Mancini, teve aquela boa fase, perdeu espaço com o Cuca, ele entrava às vezes, uma vez ou outra. O Antony também, no final da passagem do Cuca, também voltou a ser reserva. E agora os dois decidindo para o São Paulo contra o Fortaleza, apesar da crítica forte em cima do Antony, porque perdeu 2 gols importantes. Mas eu ainda acho que precisa ter paciência, porque é um jogador que tem para dar. É um diamante, como disse o Daniel. O Daniel Alves chamou ele de é diferenciado, diamante. realmente. Né? Você cobra de quem você espera alguma coisa, né? Mas o Antony faz a jogada inteira do gol, dá o passe e ele não se abateu, né? Outro jogador poderia ter se abatido com as críticas que a torcida, o ambiente no Pacaembu, mais de 34 mil pessoas, foi pesado. Depois que ele perdeu o segundo gol, ficou pesado o clima para ele, a torcida tá Eu acho que esse é o primeiro passo, né, Razan? Muito machucado em relação a ele. É o primeiro passo para ele ganhar experiência e ganhar casca ali para poder enfrentar isso tudo, né? Ele não pode se abater. Isso. Uma hora o gol vai sair, aí vai deslanchar. Ele insistiu e aí o Dani deu também uma blindada nele, falou, deixa o menino jogar, é um diamante, o São Paulo tem que levantar as mãos para os céus e agradecer, porque tem um dos grandes destaques do futebol brasileiro, palavras do Daniel Alves. Agora os dois estão fora, né? Tanto o Daniel quanto o Antony para esses 2 jogos contra o Bahia e Corinthians. Eu acho que a base é sim uma boa, ótima alternativa para o São Paulo, ainda mais sabendo da estrutura que o time tem em Cotia, investe bastante por ano para ter esse tipo de investimento e de retorno. Pois é, eu tô com o Guinho na parte do planejamento, né? Acho que o que falta não é aproveitar a base. O São Paulo tem aproveitado. O que falta é ter um planejamento mais adequado para que eles possam dar retorno esportivo ao São Paulo. Se você for parar para pensar, o último jogador da base do São Paulo que deu um retorno esportivo para o clube, se não me engano, foi o Lucas. O Lucas, né? 2013, campeão da 2012, campeão da Sul-Americana, né? Decidiu depois jogos foi importantes. vendido por 106 milhões de reais. Pois é, ele deu retorno esportivo, depois deu muito retorno financeiro. Eu acho que essa é a equação, esse é o equilíbrio que o São Paulo tem que ter, né? Eu acho que o São Paulo forma muito, investe muito na base e tem que dar chance para esses jogadores. Mas aí também tem o lado da torcida ter um pouco de paciência, né? Você ficar impaciente com um jogador experiente, com um jogador que você sabe que não tá no seu melhor momento, né? Ou que não tá entregando tudo em campo, normal, bacana, faz parte. Com uma joia da base, acho que tem que ter um pouco mais de tempo, tem que ter um pouco mais de paciência. E depois também cabe ao Diniz também fazer alguns trabalhos de aperfeiçoamento com o Antony, né? Treinar um pouco mais de finalização, né? Na primeira chance que ele perde no primeiro tempo, ele telegrafa onde ele vai bater a bola. No segundo lance, ele tá meio sem noção do que ele tem que fazer. Se ele cabeceia pro gol, ele tentou cabecear. Ele nem deu passe pra ninguém. Ele tentou cabecear pro meio da área, não tava o Pablo, quer dizer, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Isso com treinamento, com o passar do tempo, o garoto vai amadurecer e vai melhorar. E é o que você falou, o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência, né? Porque senão você acaba queimando, aí o jogador começa a ficar nervoso e fala, quero ir embora, vou embora. Sim. E aí vai pra Europa e lá evolui, e é revendido, e aí segue sua carreira como o David Neres, né? E o torcedor lamenta depois da saída. E o torcedor lamenta depois. O Razan, de repente, pode até falar um pouco mais sobre isso, mas pelo que eu ouço dos bastidores do São Paulo, parece que o Antony é cabeça boa, né? É um jogador que está muito focado em trilhar um futuro no São Paulo, que tem uma base ali mais sólida para poder ajudá-lo a tomar melhores decisões, digo, fora de campo, né? O que você tem a dizer sobre isso, Razan? Você que está mais ali nos corredores do Morumbi. No dia a dia, né? O Antony acabou... Ele tá para ser pai, ou vai ser, ou já foi, alguma coisa nesse sentido. Foi algo que não foi programado na vida dele, mas isso também muda a vida da pessoa, né? Sim. Um garoto tão jovem de 19 anos já ter uma responsabilidade desse tamanho é mais uma coisa para acelerar o amadurecimento dele. No São Paulo, todo mundo diz que é um cara que gosta muito do clube, e recentemente eles fizeram uma entrevista na São Paulo TV justamente mostrando esse lado mais humano do Antony, que ele ia na arquibancada do Morumbi ver o São Paulo jogar, é torcedor declarado do time, e o Dani até comentou que talvez o São Paulo fosse um dos times que mais tivesse torcedores e jogadores do Brasileirão, e é um cara muito identificado que sente muito tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, acho que sim, ele pode ser um cara que vai ajudar o time do São Paulo. Se tiverem mais paciência, ele ainda vai dar muita coisa pro São Paulo, eu acho. Acho que é um cara que o São Paulo tem que apostar. E como o Guinho falou, é o cara diferente que pode, numa bola ali, acabar resolvendo um jogo. Não vai ser toda hora isso que vai acontecer, porque requer tempo mesmo. Mas
uma hora ou outra ele tira uma jogada da cartola ali, um drible que desconcerta a defesa e ajuda o time a sair com uma vitória. E só uma coisa que chama atenção também, você observando o Antony nos jogos da Seleção Brasileira Olímpica, ele joga com muito mais liberdade do que ele joga no São Paulo. Você vê no último jogo da Seleção Olímpica, ele fez um gol chutando no meio da área, né? Ele jogando mais pelo meio, quer dizer, ele hora cai na direita, ele se movimenta bastante. No São Paulo ele frequenta mais o lado direito. De repente isso pode ser uma saída também para fugir da marcação, porque todo mundo já sabe mais ou menos como ele gosta de fazer, que é pegar a bola, cortar pro meio e fazer a jogada, quer dizer, entendeu? Então de repente buscar essas alternativas que possam fazer o Antony crescer. E no gol ele vai no fundo e cruza, né? No Antony ele vai no fundo e coisa que ele não tá muito acostumado a fazer, né? O Villani, se tivesse narrado esse gol aí, falaria, né? Como que ele falaria? Como ele falaria? Gol de videogame. Gol de videogame. Foi muito bonito, né? Foi Passe um do carrinho, Tietê. assim. Eu Passe fiquei do Tietê. vendo o replay seguidas vezes, né? Até pra ter base aqui pra poder falar, né? E ele pega na bola certinho, a bola vai perfeito. Você vê em câmera lenta, assim, parece aqueles replays de jogo de videogame. Eu não sou muito de videogame, mas às vezes eu dou uma olhadinha. Mas o Hugo, que é mais de videogame, pode até me dizer, Não, né? a combinação foi muito boa. Muito bom. E Igor Gomes, gente? O Igor Gomes foi o símbolo da melhor fase do São Paulo no ano, quando chegou à final do Paulistão, né? Ele, naquele jogo contra o Ituano, ele brilha e ele vira realmente titular do São Paulo com o Wagner Mancini. Perde um pouco de espaço com o Cuca e agora tem retomado. Mesmo com o Cuca, ele já vinha entrando bem no time. É um jogador que tem talento, né? Ele mostra que ele é diferenciado, né? Tá pedindo passagem e acho que tem... talvez a principal opção para esses jogos agora contra Bahia e Corinthians, sem o Dani Alves, sem o Antony. No meio de campo não tem talvez um cara com essa característica que o Igor Gomes tem, entrou bem no time. O Fernando Diniz adora os jogadores da base, gosta muito de trabalhar com esses jogadores mais jovens, dá muita moral para eles e tenta, principalmente no lado psicológico, né? Ele por formação, sabe mexer com os jogadores, sabe lidar bem, dar moral, dar confiança. Eu acho que é um cara que pode ter oportunidade e talvez seja uma enorme chance de ele agarrar agora, porque o Daniel Alves dificilmente vai sair do time titular do São Paulo. Então ele tem que aproveitar essas brechas de convocações para, quem sabe, mostrar serviço. Hugo. Tem uma questão aí que o Igor Gomes, em relação ao Hernanes, o Hernanes na partida contra o Fortaleza, ele estava prendendo muito a bola. Ele pegava a bola, ele queria avançar muito com a bola, o que facilitava a marcação do Fortaleza. Quando o Igor Gomes entrou, ele começou a tocar mais rápido, mais objetivo. E isso fez o São Paulo voltar a crescer na partida. Eu acho que essa é a principal diferença. O Igor Gomes hoje está com uma leitura mais rápida do jogo, mas ele toca mais rápido, ele se apresenta para o jogo. O Hernanes está com muita dificuldade. Aliás, é uma coisa que a gente pode até comentar. Nós estamos em outubro e o Hernanes não consegue entrar em forma, né? É impressionante. É impressionante. Então, acho que, como o Razão falou, ele está pedindo passagem. Eu acho que quando o Daniel voltar à seleção, a tendência é que o Igor ocupe a vaga do Hernanes e forme a dupla de titular, dupla armadora titular. A impressão que dá do Hernanes, Hugo, Razan, Totti, é que ele tá tentando resolver sozinho. Né? Eu acho que ele tá se cobrando muito. Ele tá sentindo que ele tá em débito, que né? ele tá em débito com a torcida e ele quer resolver. E quando, na verdade, a melhor forma dele resolver é fazer todo mundo que tá em volta dele jogar melhor. Que é o que o Dani Alves disse que faz muito bem também, né? Exatamente. Melhora os companheiros dele. Acho que também o Hernanes é esse tipo de jogador. Ele não conseguiu dar muitas sequências jogadas contra o Fortaleza e tá tendo dificuldade mesmo. É um cara que se cobra, mas nitidamente não conseguiu ainda atingir o que ele gostaria, o que todo mundo espera dele. E o ano está quase acabando, como o Guinho falou, já estamos em outubro. A ver se o Hernanes ainda consegue ajudar o São Paulo a tentar beliscar essa vaga na Libertadores, que é definitivamente o objetivo desse time. Aproveitando que o nosso tema hoje é a base do São Paulo, né? Como a base pode ajudar, né? Se a base é realmente a solução para o São Paulo ter dias melhores, não só essa temporada, mas também nos próximos anos. O Arboleda suspenso, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Alguma chance do Valse jogar, Raza? É uma opção. Ele vai disputar diretamente com o Anderson Martins. O Valse acabou de renovar contrato no São Paulo. Até 2022, certo? Exatamente. É um jogador que se espera muito. Já jogou em seleção de base, foi capitão do time sub-20 contra o Palmeiras em jogos importantes de mata-mata. Os dois têm a característica que o Fernando Diniz gosta. Boa saída de bola. O Anderson Martins e o Valse. A dúvida é se ele acha que o Valse já está pronto para já ser titular num jogo como esse, ele acha que a característica encaixa melhor com a do Bruno Alves, que é o outro zagueiro titular, num jogo fora de casa, aí acho que é questão de opção mesmo. Para mim, os dois estão no nível para poder jogar. Se ele quiser um jogador com mais
lançamento. Acho que o Anderson Martins tem uma ótima característica de lançamento. Ele consegue fazer ligação direta, aquela bola invertida da defesa para o atacante na ponta. Ele faz isso muito bem. E todo mundo elogia muito o Anderson Martins lá no São Paulo. O Valse talvez precise de um pouco mais de rodagem, mas também tem boa saída de bola. Próximo jogo do São Paulo, quarta-feira, 21h30, Fonte Nova contra o Bahia. Jogo difícil. Opa, falei besteira aqui. Desculpa, pessoal. O jogo é 21 horas e não 21h30, como eu disse. Jogo duríssimo, né, Hugo? São Paulo que esse ano foi eliminado pelo Bahia. Não conseguiu vencer o Bahia. Não conseguiu vencer o Bahia essa temporada. O Bahia vem em ascensão, tá brigando ali pelo G6. Né? E tem Gilberto do outro lado. Tem Gilberto do outro lado, aí tem a lei do ex, e é um atacante que tem feito falta ao São Paulo, né? E tá fazendo muito gol no Brasileirão. Tá fazendo muito gol. Muito bom atacante. Muito bom. O Hugo acompanhou, né? Ele é muito bom, ele quis sair do São Paulo. A história da saída do São Paulo é porque ele se sentiu meio desprestigiado, né? Porque tinha o Lucas Prato, que era o titular, que era tratado como titular, enfim. Ele achava que ele merecia ser titular. Até na época da saída dele, a gente brincava com o Azan, que a gente ligava pro empresário dele, o empresário falava que tinha proposta dos 12 times da Série A. Era uma coisa fantástica. Mas ele acha e ele mesmo como reserva fazia muitos gols. Fazia muito gol, ele é muito bom jogador. E casou muito bem no estilo do Bahia, né? Porque é um time que joga em função dele, né? Ele se deu muito bem. Até barrou o Fernandão, que chegou lá, que voltou como grande ídolo da torcida e tal. O Gilberto tá indo muito bem. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil pro São Paulo, mas ao mesmo tempo é uma semana de afirmação pro São Paulo, eu acho. Se o São Paulo conseguir pontuar bem essa semana contra o Bahia fora de casa e o clássico contra o Corinthians, o Fernando Diniz vai ter a paz que ele precisa para trabalhar, para colocar, para implantar a filosofia de trabalho dele, a filosofia de jogo, e acho que aí o São Paulo começa a pensar mais fortemente nessa vaga direta para Libertadores. Aí o São Paulo precisa ganhar clássico, né? Isso ajuda muito a dar confiança aos jogadores, a dar tranquilidade para o treinador. O título já está muito distante, a vaga na Libertadores é o foco principal do São Paulo para a temporada. E para ter tranquilidade, calma e fazer um carinho no coração do torcedor que está muito machucado, ganhar um clássico contra o Corinthians dentro de casa e fazer um bom jogo fora de casa essa semana contra o Bahia seria excelente, não é mesmo, Razan? Seria, e o São Paulo tá precisando mesmo vencer o Santos no Morumbi por 3-2, e nesse que é talvez o jogo lembrado como a melhor partida sob o comando do Cuca, que pediu demissão. E agora tem o Corinthians em casa, antes tem o Bahia. O São Paulo precisa, de fato, tentar buscar esse norte, porque se você pensar que tá com 39 pontos na tabela, perto ali da galera do G6, eu acho que título já ficou para trás mesmo. O próprio Hernanes, quando a gente entrevistou ele na semana passada, ele falou, é melhor nem mencionar essa palavra. Tá bem realista o Hernanes, e depois do jogo da vitória contra o Fortaleza, ele também falou isso. Título esquece. Não com essas palavras, mas deixando claro que não é a luta do São Paulo nesse momento. O Flamengo está disparado na liderança, e o Palmeiras e o Santos tentando a perseguição. O São Paulo tem que focar nisso, na Libertadores. E vencer ou pontuar bem nesses dois jogos é fundamental. E lembrando que nesses dois jogos o São Paulo pode contar com o retorno do Pato, né? Sim. Essa é a grande dúvida. Pato, que tá recebendo um carinho especial do Fernando Diniz. Até na semana passada o Razan publicou matérias aí, os dois conversando bastante no gramado, enfim. Acho que é um cara que, se finalmente conseguir deixar as lesões pra trás, é um cara que vai ajudar, vai ter muito espaço pro É um Diniz. baita jogador. É um baita jogador, eu acho que vai poder ajudar bastante. Posso trazer uma informação sobre o Pato? Ainda não tem, eu já ia falar isso. Ainda não temos a vinheta de bastidores, vamos ter em breve. O Totti já tá trabalhando nessa produção, que demora um pouquinho, ele tá fazendo uma composição boa. Né? Artista é assim, né? Demora, mas quando aparece é uma coisa genial. Mas eu ia falar aqui, agora bastidores com Razan. Em relação ao Alexandre Pato, o São Paulo está pensando em como dosar essa volta dele, seja contra o Bahia ou contra o Corinthians. Para esse jogo contra o Bahia, a comissão técnica está debatendo se vai usá-lo já desde o começo ou não. E se ele entrar, se ele vai jogar 40, 60 minutos, ou seja, quantos minutos o Pato vai ter contra o Bahia e em qual momento do jogo é o debate que o São Paulo está tendo. É provável, ele deve ser relacionado para esse jogo contra o Bahia e, claro, se nada de mais acontecer nesse jogo contra o Bahia, certamente estará à disposição também para o clássico contra o Corinthians. Essa é a programação do São Paulo para o Pato, ou seja, provavelmente vai para o jogo, vai viajar com a delegação para Salvador e contra o Corinthians, se não sofrer nada e nada de mais acontecer, também estaria à disposição. E quinta-feira tem surpresa no GE São Paulo. Ao final desse podcast aqui de agora que você está escutando, a gente vai contar essa novidade. Fique ligado aí. Não saia daí. E para dar continuidade ao nosso tema principal aqui, a base é a solução
para um tricolor melhor em campo, para um futuro melhor do tricolor, a gente botou no São Paulo, no GE São Paulo aqui no Twitter, uma enquete. E as opções da enquete eram: sim, a base é o melhor caminho; não, experiência é o que conta; e mais ou menos, a mescla é a solução. Você arrisca dizer o que a torcida... Qual o recado da torcida pra gente, Raza? Qual o resultado da enquete? Eu acho que eles votaram no sim, Cutia é o máximo. A mescla é a solução. Totti? Não, fala no microfone, pera aí. Acho que a torcida foi no sim também. Muito bom, então vamos aqui. Eu não posso opinar porque eu tô vendo Você já aqui, sabe. né? Então, ó, sim é o melhor caminho, 27%. Não, experiência é o que conta, 3%. E mais ou menos a mescla é solução, 70%. Opinião meio termo da torcida do São Paulo. Equilíbrio. Famosa mureta. Não, eu acho que é... eu concordo com a opinião da torcida nesse ponto, porque não é nem um nem outro. É a mescla que vai fazer o São Paulo talvez encontrar o melhor caminho, e é o que está tentando agora, né? Você vê o time do São Paulo, tem Daniel Alves, que tem 36, se eu não estou enganado, Hernanes, 30 e poucos, Thiago Volpi, Pato. quase 30, Pato, por aí, e tem também os garotos, Antony, Igor Gomes, Lisiero, Luan. Essa mescla é interessante, e eu tenho observado nas escalações do São Paulo, sempre tem de 3 a 4 jogadores da base, pelo menos entre os titulares. Isso tem sido constante. Antigamente era raro, né? O São Paulo investia muito em contratação e não conseguiu chegar nos objetivos que buscava. Em 2014, foi vice-campeão em 2014, Perdeu pro com Cruzeiro. aquele quadrado mágico, né? Kaká, Luiz Fabiano, Ganso, Alexandre Pato, enfim, Allan Kardec. E não, quase conseguiu o resultado, mas o Cruzeiro foi campeão. De uns tempos para cá, o São Paulo tem apostado na base, mas é o que a gente falou. Talvez não segurando o jogador para ele dar o retorno esportivo. Talvez agora tentando inverter essa ordem com o Antony, com outros, possa dar resultado. Muito bom, Hugo. Mais alguma coisa em relação a Não, isso? o Razão foi perfeito, cara. Ele é perfeito. Mais ou menos. Ele é perfeito. Esses olhos, né, cara? Que coisa maluca. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos passar para um próximo bloco aqui, se é que assim a gente pode dizer. O Alexandre Losetti, nosso companheiro e agora comentarista do Grupo Globo de televisão, ele esteve no jogo ao lado do Milton Leite, ele acompanhou as homenagens, né, da torcida do São Paulo. Foi a primeira vez que o Rogério Ceni, como técnico, atuou contra a torcida do São Paulo na capital paulista e acompanhou o jogo. E ele escreveu um texto de opinião hoje, né, nessa segunda-feira, sobre o Fernando Diniz. Qual o papel do Fernando Diniz e o papel da diretoria para que o trabalho do Fernando Diniz dê certo. E eu pedi para ele: Lolo, manda pra gente um resuminho do seu texto de opinião e joga uma perguntinha surpresa pra gente debater depois. Vamos ouvir o áudio do Losetti. E aí, Leandrinho, Raza, Hugo, tudo bem? Saudade dos amigos. Olha, foi animador o futebol do São Paulo no último sábado aí na vitória sobre o Fortaleza. O problema é que o São Paulino, o São Paulo em geral, né, como um todo, desde sua administração até a sua torcida, tem se animado demais com algumas coisas, e isso faz com que depois eles se frustrem demais. Então, sabe quando você não tá legal, não tem nada bom pra se apegar? Infelizmente tem sido o caso da torcida do São Paulo aí pelos últimos longos anos. Então vamos criando aí cenários em que a gente imagina coisas e depois a gente torce para que tudo aconteça. E quando não acontece, aí cria uma frustração e acabam se tomando decisões bastante erradas e bastante equivocadas, que é praxe aí dessa gestão do São Paulo. Mas foi animador porque a gente viu pela primeira vez uma compatibilidade maior entre o que parece esperar o elenco do São Paulo em termos de estilo de jogo e o que parece querer o técnico, né? Antes havia uma distância muito grande entre o que os jogadores do São Paulo se achavam capazes de fazer e o que o Cuca pedia para que eles fizessem. Agora a gente viu um time que tentou marcar na frente, que tentou ter a posse de bola por mais tempo, tentou ser agressivo, tentou fazer um jogo de movimentação, mais de velocidade, enfim, em muitos momentos do jogo conseguiu. Quando não conseguiu, se deparou com uma equipe muito bem treinada que tinha atalhos que o São Paulo ainda não tem. Por isso que o Fortaleza, mesmo ficando tão pouco tempo com a bola,
conseguiu assustar, conseguiu empatar e quase saiu do Pacaembu com um pontinho, mérito do Rogério Ceni e dos seus jogadores, claro. Mas eu vi um São Paulo que tem alguns ajustes a fazer, principalmente na segunda linha de marcação. É uma linha que tem 3 jogadores só, porque o Luan fica à frente da zaga. Aí você tem uma linha com Antony, Hernanes e Tietê. O Daniel Alves não entra nessa linha, né? Ele não faz um 4-1-4-1. O sistema do São Paulo que a gente vê de distribuição de jogadores é muito semelhante ao do Flamengo, né? Um 4-1-3-2, só que com características completamente diferentes dos jogadores do Flamengo. Então, são coisas que ainda precisam ser ajustadas. Com a bola, o time precisa encontrar ainda caminhos mais rápidos de se chegar ao gol, porque os seus zagueiros e o seu volante, que é o Luan, não fazem uma saída ainda tão vertical, tão agressiva, não quebram linhas com seus passes. Acho que isso com treinamento pode melhorar, mas é um São Paulo que pelo menos tem no seu técnico e nos seus jogadores a mesma ideia. Agora eu queria ouvir de vocês para essas próximas rodadas aí, sem Antony, sem Daniel Alves. O lado direito do São Paulo é o lado mais ofensivo, porque é o lado justamente que o São Paulo tem jogadores mais habilidosos, mais criativos. Qual vai ser a solução do Fernando Diniz para compensar, já que na esquerda ele não tem o Everton machucado por um longo tempo, não sei se o Pato vai voltar, e aí o time pode acabar ficando muito enfraquecido ofensivamente. Conta pra gente. Abraço! Tá aí o Alexandre Losetti, que, como bem disse Henrique Totti, é bem didático nas palavras, tá muito claro o que ele disse, tá muito clara a opinião dele, e agora o microfone aberto para Razan e Hugo, que entendem muito mais de tática do que eu. Boa pergunta do Losetti, aliás, um abraço, muito bem nos comentários, né, nosso Lolo. Vitor Bueno e Igor Gomes acho que são as principais opções para os lugares dos dois. Igor Gomes talvez na do Dani, Vitor Bueno talvez na do Antony, mas não tem a característica do Antony. Se ele quiser um cara com a característica do Antony, os que mais se aproximam, na minha opinião, desse elenco são Elinho e Calazans. Mas são pontas, rápidos, jogadores canhotos que jogam pelos lados. Mas eu não sei qual que é a impressão do Diniz, por exemplo, sobre o Calazans, que foi uma contratação pedida pelo Cuca e teve pouquíssimo espaço na última passagem do treinador. Mais uma daquelas contratações difíceis de entender. E no caso do Elinho, é um jogador que não vem tendo sequência, não consegue se firmar no time do São Paulo há algum tempo. Teve aquela estreia com aquele golaço contra o Flamengo e depois todo mundo esperou muito na linha do que o Losetti falou, se criou uma expectativa e talvez tenha se frustrado acima do normal. Então, essas as opções. Eu acho que pode ser Igor Gomes e Vitor Bueno, mas tudo depende do Pato. Se o Pato tiver à disposição, aí eu não sei como é que eles vão dosar a parte física, se vale a pena já sair com o Pato titular, se ele tiver condições para jogar contra o Bahia. Eu acho que não valeria o risco. Pensando num cara que está se recuperando de estiramento, eu não me arriscaria de colocar o Pato como titular, eu guardaria ele. Não é só um cara que está se recuperando de estiramento, né? É um cara que tem tido seguidas lesões, né? Já teve tem seguidas lesões, historicamente na carreira, seguidas lesões Teve musculares. Problema já daquela pancada do Tuller, teve um outro edema, então acho que poderia preservá-lo e aí apostar nesses garotos que entraram bem. O Vitor Bueno entrou bem, o Igor Gomes entrou bem, então acho que poderia apostar nesses caras pro jogo contra o Bahia. Hugão. Eu vou com vocês, cara. Eu acho assim, sobre o Pato, eu seria um pouco mais cauteloso, acho que eu guardaria ele pro clássico contra o Corinthians, que assim, se você perguntar pro torcedor do São Paulo o que vale nessa semana, ele vai te responder que é o clássico contra o Corinthians, né? Porque uma rivalidade, Morumbi, enfim. Então eu guardaria o Pato pro jogo de domingo. Vitor Bueno, sim, Vitor Bueno e Igor Gomes, embora o Vitor Bueno não tenha a característica do Antony para fazer a recomposição defensiva. O Antony volta muito para ajudar o Juanfran na marcação, então talvez tenha que fazer algum pequeno ajuste aí, de repente, ver como é que o Fernando Diniz conserta isso, mas acho que não tem muito, até porque as outras opções que o Razan falou quase não jogam, e quando jogam não mostram absolutamente nada, né? O Elinho fez aquele golaço contra o Flamengo, depois toda vez que entra, ele tá completamente fora de ritmo, fora de sintonia, perdido em campo, e o Calazans não dá nem para analisar, porque quantas partidas jogou o Calazans? A ver, peraí. Depois o Razan tá vendo aqui quantas partidas fez o Calazans, não dá nem para analisar, é um jogador que pouco chegou, pouco jogou, acho que não vai assim, de cara, ser colocado num time titular para um jogo tão importante contra o Bahia. Isso pensando nas opções óbvias, né? Pensando nas opções óbvias que eu digo assim,
Sai um meia, entra outro, sai um atacante, entra outro. Ele pode, de repente, mudar isso tudo. Não sei se ele pode arriscar um Igor Vinícius na ponta, como o Cuca chegou a fazer em outros momentos. Não sei se ele pensa nessa opção. Para responder a pergunta do Guinho, o Calazans tem 3 jogos pelo São Paulo. Não vai colocar como titular num jogo logo de cara. Eu até acreditaria que o Fernando Diniz poderia pensar numa solução mais Fernando Diniz, né? Mais ao estilo dele, de repente mudar tudo. Mas eu acho que ele está ciente da missão dele no São Paulo e ele está ciente de que ele precisa ir aos poucos, né? Ele não vai arriscar nada agora. Eu acho que ele vai na cautela, eu acho que ele vai no que tem de mais simples, trocar um pelo outro, porque ele não. Eu acho que ele ainda está. Ele está aos poucos colocando o dedo dele no time, está aos poucos colocando o estilo de jogo dele, mas eu acho que ele está muito ciente de que ele precisa criar uma base sólida ali para ele. Para conseguir os resultados também no começo. Para conseguir os resultados, para depois ele ousar um pouco mais. O jogo contra o Fortaleza vai muito disso. A leitura que ele faz nas substituições é muito disso. Ele adianta o Tietchan, ele tira o Tietchan da esquerda, põe no meio, coloca o Igor Gomes, o time volta a ganhar muita rapidez. A jogada do segundo gol é isso. Um passe do Tietchan pro Antony, o Igor Gomes vai para a área, o Antony cruza e o Igor Gomes faz o gol. Quer dizer, ele leu muito bem como estava o jogo no último sábado. E eu acho legal isso, acho que mostra também o amadurecimento do treinador, né? Ele tem total noção de que ele está com o melhor elenco da carreira dele nas mãos. E ele não quer desperdiçar essa oportunidade. Eu lembro que eu e o Hugo, principalmente, nós batemos forte aqui na possibilidade de ser o Fernando Diniz o técnico, porque a gente tem essa imagem dele ser um treinador, entre aspas, irresponsável, né? Que valoriza muito mais o estilo de jogo dele do que o resultado. Irresponsável no bom sentido. No bom sentido, eu fiz as aspinhas aqui tá. com o dedo. E falei as aspas, né? Mas eu acho que faz parte também do amadurecimento dele e da boa leitura dele de cenário. Ele sabe o jogo que... contra o Flamengo já foi assim, né? Não foi um time fez o simples, time soube como se comportar contra o Flamengo. Sabia que não poderia enfrentar de igual para igual o líder do Campeonato Maracanã e fez um jogo bastante correto. Eu acho até que esse modo de ele fazer no São Paulo com mais cautela pode até ajudá-lo, né? Para na hora que ele for implementar realmente o estilo totalmente Fernando Diniz, vai estar todo mundo muito mais bem preparado. E faz sentido isso, Leandroca, porque ele só tem 4 semanas cheias até o final do ano, já foi a primeira. E agora são os jogos de meio de semana juntos, então ele vai ter mais 3 semanas cheias até o final do ano. Com pouco tempo de treinamento, é muito difícil de você implantar uma ideia totalmente diferente a que os jogadores estavam acostumados nos últimos 9 meses do ano. Aproveitando, Razan, que você está mandando para esse microfone que está à sua frente, essa sua excelente voz, fala um pouquinho sobre o jogo contra o Bahia, uma provável escalação, quem está fora, quem volta, dá um panorama geral para a gente poder fechar aqui. Os desfalques certos do São Paulo: Dani Alves, Antony, Arboleda, o Arboleda suspenso, Dani e Antony convocados, Everton e Toró também fora, lesionados. Rojas, nem se fale, continua em recuperação daquela lesão de cirurgia no joelho. As dúvidas: Raniel e Pato. O Pato, como a gente falou, a programação do São Paulo é tê-lo contra o Corinthians, a dúvida é se ele volta ou não. E o Raniel perdeu treinos na semana passada por indisposição estomacal e nessa segunda-feira não treinou novamente no campo porque estava com uma amidalite. Já perdeu treinos quarta e quinta da semana passada, segunda, então é dúvida, talvez até não vá para o jogo. Possível time do São Paulo: Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves e Anderson Martins ou Valse e Reinaldo, Luan, Tietchan, Hernanes e Igor Gomes, é um chute meu aqui, tá? Nenhuma informação. Na frente, Pablo e Vitor Bueno, claro, se o Pato não voltar e se o Fernando Diniz não optar por usá-lo desde o início como titular. Que vozeirão, hein, cara? É demais, né? É o nosso narrador, nosso narrazão. Hugo, bom time, aproveitando suas considerações finais e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Eu acho que é um bom time, é um time que tem condições de fazer um bom papel contra o Bahia, de buscar a vitória lá, de jogar de igual para igual. Eu acho que é isso, cara. Essa semana vai ser muito importante pro São Paulo e pro Fernando Diniz, porque se ele conseguir aí de 4 pontos seria muito bom. Se conseguir 6 pontos é excelente, e aí ele vai ter paz para trabalhar. Henrique Totti não concorda comigo. Depois nós vamos pegar a opinião dele aqui. Ele foi bem no bolão do Goiás e Flamengo. Embora não tenha acertado a ordem, né? Mas acertou o resultado final. Mas eu acho que vai ser uma semana muito importante para ele. Se ele for bem nessa semana, se o time conquistar bons resultados, ele vai ter a paz, a torcida vai estar do lado dele e vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Vai ter que ter o bolão. Já tô até preparando aqui para anotar.
Guinho, você falou que se ganhar, se fizer pontos importantes, pode ter a paz, mas e se perder, o que acontece? É o efeito contrário. O torcedor, como o Leandroca disse no meio do podcast, o torcedor do São Paulo quer ganhar clássico. O torcedor do São Paulo não aguenta mais perder clássico para Corinthians, para São Paulo e para Santos. Apesar de ter ganho do Santos com a atuação do Pato, vai ser fundamental, principalmente a vitória contra o Corinthians no próximo domingo. E por isso eu acho também que, pensando nisso, o São Paulo preserva o Pato, já pensando no clássico contra o Corinthians, pela importância do jogo. Então vamos lá, bolão rodada dupla, já virou tradição aqui no podcast GS São Paulo. Bolão rodada dupla, Bahia fora de casa, Corinthians no Morumbi. Hugo, quantos pontos São Paulo faz? 4 pontos. Hugo, 4 pontos. Totti, o nosso último vencedor e único vencedor. 4 pontos também, vou com o Guinho. Razan, mistério na opinião de Razan. Difícil, hein? 2 jogos complicados do São Paulo, difícil. Eu vou de 3 pontos. Muito bem, e tentando aqui ganhar sozinho, eu vou com 6 pontos. São Paulo ganha os 2 jogos. Tá aí, opinião, Leandro Canônico. Contundente. Muito bom, agradecendo o Muricy Ramalho, que mandou áudio diretamente da esteira. Muito bom, Muricy, obrigado por tudo, por sempre estar disponível aqui pra gente. Siga fazendo exercícios, professor Muricy. É a base de uma vida feliz e saudável, né? É isso, saúde acima de tudo. Muito bom, agradecendo também a Alexandre Losetti, o nosso Lolô, que mandou um áudio didático, bem explicativo. E estará nos comentários de São Paulo e Bahia, Bahia e São Paulo. Muito bom. Agradecendo também ao Totti, nosso produtor e editor aqui, sempre com muita qualidade. E agradecendo ele, Marcelo Prado, o nosso Huguinho, que tirou um tempinho ali do seu horário de trabalho para poder participar aqui com a gente. Sempre um prazer, cara. Quando precisar, estou à disposição. Muito bom. E agora a novidade que eu tinha prometido no meio desse nosso podcast. Nesta terça-feira vamos gravar um podcast especial do clássico São Paulo e Corinthians. Vai ser um podcast com apresentação dupla. Eu vou estar do lado do São Paulo, Diego Ribeiro do lado do Corinthians e como convidados Dario Pereira, ídolo do São Paulo, e Vladimir, ídolo do Corinthians. Nós vamos gravar na terça-feira e publicar no GE São Paulo na quinta-feira, né? Já com a previsão e já falando um pouquinho do clássico de domingo no Morumbi às 18 horas. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por quem participou da nossa enquete. Lembrando que para escutar o podcast GE São Paulo, episódio 15, é só ir nas plataformas do Globesport.com/podcasts, nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast. E é isso, né? Não faltou a saudação final. Vou fazer a saudação final, eu sempre faço, tem uma pausa dramática. E muito obrigado a todos, muito obrigado Razan de novo, Totti, Guinho. E fiquem com Deus, uma boa semana a todos. E como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.